No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que subiu bastante no dia de hoje, está ali em torno dos 93 mil dólares, na verdade deixa eu abrir aqui o preço ao vivo para falar para vocês, 93,1 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Espero que você tenha bastante louça para lavar, esteja aí no carro, no ônibus, na academia, seja lá onde você estiver escutando ou vendo esse vídeo, porque aqui nós temos bastante conteúdo para tratar no dia de hoje, muitas notícias acontecendo, o mercado está quente, várias questões muito interessantes, inclusive aí nos bastidores do mercado financeiro, certo? Então é realmente um momento muito interessante para falar sobre o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin que subiu, então estava ali na faixa dos 90 mil dólares e subiu bastante no dia de hoje, e com isso várias posições de short foram liquidadas aí no mercado cripto, certo? E então primeira coisa que a gente pode tirar aqui dessa questão é cuidado ao shortar Bitcoin, certo? Você nunca sabe quando o preço pode disparar. O disclaimer que eu sempre faço aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas geralmente a ideia de stay humble and stack sats, ou seja, mantenha-se humilde e acumule satoshis, acaba sendo no longo prazo uma das melhores e mais simples estratégias. Então o preço subiu bastante no dia de hoje, o mercado estava excessivamente aí posicionado para baixo, uma pressão compradora violenta acaba sendo criada automaticamente. E se a gente voltar um pouco, a gente teve uma correção no preço do Bitcoin recentemente, depois chegarmos no topo de 126 mil dólares, chegou até 80 mil dólares, e agora grandes players estão comprando, estão aproveitando esse momento, e é o que eu venho trazendo nos últimos vídeos do canal, certo? Então, passando aí dos 90 mil dólares em 93 mil dólares, a gente pode ver uma mudança no piso local de preço, uma mudança de tendência e uma entrada consistente de demanda. Enquanto isso, né, o que a gente vem falando aí nos últimos vídeos do canal, a gente viu a Coinbase Premium ficando positivo, ETFs voltando a captar, Rússia, Japão, Reino Unido e Estados Unidos anunciando medidas pró-Bitcoin, bancos centrais comprando ouro como se não houvesse amanhã, e o início do ciclo de liquidez de 2025 e 2026 podendo começar em breve. A questão da liquidez é algo que a gente vai falar bastante no vídeo de hoje também. E uma leitura macro aqui com a ajuda do ChatGPT na última versão, uma inteligência artificial aí na versão paga 5.1. Então, short squeeze não é sobre hoje, é sobre o que pode vir, então. E quando os squeezes começam a aparecer em sequência, isso significa que a pressão vendedora está ficando fraca, a liquidez compradora está aumentando e o macro deixou de ser vento contra e virou vento a favor, certo? Basicamente, o que está dizendo aqui é que essas posições aí liquidadas em short estão aconteceu na última valorização aí do preço do Bitcoin, e o dia de hoje está bastante interessante, né? Vamos dar uma olhada rapidinho no 2,69% de valorização no momento em que eu estou gravando esse vídeo, mas em pouquíssimo tempo passou de 4% de valorização em dólar. Então ainda existe uma certa volatilidade, particularmente eu acho que quando o preço passar dos 100 mil dólares, a coisa pode ficar interessante, pode haver uma espécie de FOMO no mercado, Fear of Missing Out, né? Basicamente quando os investidores correm aí com medo de perder um ativo que está indo para cima. E aqui, novamente, acima dos 500 mil reais, acima de R$500 mil, novamente o preço do Bitcoin. Então, 163 milhões de shorts liquidados em uma hora pode não ser acaso, pode ser um sinal de reposicionamento macro no mercado, e quem estava apostando contra agora acaba virando combustível para alta. E aqui eu quero falar sobre outro post interessante aqui no x.com também, onde ele diz o seguinte, né, que o único motivo pelo qual o ciclo de 4 anos fez sentido é porque isso coincidiu com o ciclo de mercado e o ciclo de liquidez. E aqui a gente tem um gráfico, né, onde a gente tem aí as maiores valorizações no mercado junto com os ciclos da economia real e da liquidez no mercado, o que parece fazer bastante sentido quando a gente observa aí, por exemplo, esse artigo aqui que eu já mencionei algumas vezes da Lyn Alden, que relaciona liquidez global e preço de vários ativos e principalmente
principalmente o preço de Bitcoin, mas também o preço do ouro, SP500 e por aí vai, né? O preço de ativos escassos, quando a gente tem moedas fiduciárias aí aumentando, né? Então, maior oferta de moedas fiduciárias, aqueles ativos escassos vão reter mais valor. E qual é o ativo mais escasso do que o Bitcoin? Talvez o Bitcoin seja um dos ativos mais escassos disponíveis atualmente. E quando a gente olha para o halving, que é um dos fatores que levava algumas pessoas a acreditar que teria alguma relação com o ciclo de 4 anos, então o halving ele perde relevância ao longo do tempo, porque as recompensas dos mineradores caem pela metade. Então, conforme as recompensas vão diminuindo, e a gente já tem aí boa parte dos bitcoins minerados, do ponto de vista da oferta, o halving não faz mais tanta diferença quanto, por exemplo, a liquidez global, certo? Então, realmente eu acho que faz bastante sentido essa tese de que, na verdade, os ciclos de 4 anos tinham muito mais relação com os picos de liquidez do que com o halving, certo? Embora o halving também acontecesse de 4 em 4 anos. Então, basicamente, né, a tese é que o bull market do Bitcoin não era apenas o halving, pelo menos a partir das valorizações mais recentes, e coincidiu com um ciclo de negócios e ciclo de liquidez global. Por exemplo, em 2013 aconteceu aí um pico de liquidez, em 2017 também e em 2021 também. Então esses 3 anos aí marcados no gráfico, né? Então vamos de novo aqui no gráfico 2013, 17, 21 e agora potencialmente teremos um novo ciclo de liquidez agora em 2026. Isso pode significar que o bull market do Bitcoin nem sequer começou ainda, o que é uma perspectiva bastante otimista aí para o preço do Bitcoin, porque quando a gente dá um zoom out a gente vê que o preço do Bitcoin está próximo da máxima histórica, mas valorizou aí, entre aspas, apenas 600% nesse ciclo de alta. E eu digo entre aspas, né, porque 600% de valorização é uma valorização absurda para praticamente qualquer ativo do topo até o fundo, né, como foi o caso do Bitcoin, mas, por exemplo, em ciclos anteriores tivemos mais de 1.800% de valorização em dólar, mais de 4.000%, mais de 3.000% de valorização em dólar, então realmente o Bitcoin é um ativo que vem drenando liquidez global. E é relativamente natural que conforme ele vai se tornando um ativo mais valioso, com market cap maior, ele fica menos propenso à volatilidade, certo? Então é um ativo aí de mais de 1 trilhão de market cap, de valor de mercado, então é mais como era antes, né? Mas realmente esse bull market não está tão grande, né, tão intenso quanto os demais. Então, esses 3 anos anteriores, né, 2013, 17 e 21, marcados no gráfico, não são coincidência, bateram exatamente com grandes bull markets do Bitcoin e liquidez, né? E 2025 não foi o ano do ciclo aí de liquidez, e 2026 pode ser, né? Então, segundo um dos indicadores mais fortes de ciclo econômico, o próximo pico de expansão e disparo de liquidez deve vir em 2026, não em 2025, ou seja, o bull market tradicional pode nem ter começado ainda. E novamente, né, o que a gente viu aí em termos de estrutura, mercado financeiro, entrando de cabeça aí no Bitcoin, a gente tem entradas de ETFs, fortes compras institucionais, bancos centrais acumulando ouro, desdolarização, pressão geopolítica e uma janela aí recessiva. Então não vimos expansão de liquidez ainda e com o preço do Bitcoin tendo batido máximas históricas, isso nos faz pensar, né, o que pode vir para frente no Bitcoin. Bom, se você já está curtindo até aqui, quase que eu me esqueço, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e também faça parte da área de membros do canal. A gente depende da sua ajuda para gravar vídeos com cada vez mais frequência e mais qualidade. Então, se você gosta aí dos fundamentos do Bitcoin, das ideias de liberdade, considere ajudar esse canal independente e ainda ter acesso a um conteúdo exclusivo aí do canal disponível na área de membros, né? Então, o que isso pode significar para o Bitcoin, levando em consideração essa potencial liquidez aí ainda em 2026? Vamos falar sobre alguns cenários aqui, segundo essa inteligência artificial, esse resumo que fizemos aqui, levando em consideração alguns indicadores, algumas informações e padrão de preço do Bitcoin. Lembrando que a gente não tem como prever o futuro, né? A gente sempre menciona aqui que isso não é uma dica de investimentos, mas é interessante falar sobre cenários e probabilidades. Então, cenário número 1, o ciclo do Bitcoin estendeu, né? Nesse caso, o bull market real pode ser
aí entre 2026, né, 2025, 26, mas com pico ainda em 26 e 27. Então tivemos uma máxima histórica em 2025, mas talvez essa maior valorização pode nem ter começado ainda. Isso se encaixa exatamente, né, com cortes de juros mais agressivos, recessão técnica nos Estados Unidos, repique de estímulos, aumento da liquidez global, expansão monetária antes das eleições aí de 26 e 27, né, temos eleições do Congresso, da União Europeia, Brasil e por aí vai, né? Então, e principalmente nos Estados Unidos, temos uma reunião do Federal Reserve amanhã, no dia 10, onde será decidida a nova taxa de juros. Então, tudo isso aí acaba sendo muito relevante para a liquidez global. E nesse cenário, o preço do Bitcoin pode chegar até 200 a 400 mil dólares aqui, segundo a análise do ChatGPT, aí considerando o cenário de 2026 e 27. Cenário número 2, um mini bull market em 2025 e uma explosão em 2026, então o Bitcoin poderia retomar o all-time high, né, a máxima histórica em 2025, consolidar e explodir em 2026 com um ciclo de liquidez. E de fato tivemos um mini bull market em 2025, o que falta aí seria essa explosão em 2026, né, que veremos se realmente vai acontecer. E seria parecido com o que aconteceu em 2012, 2013, né? O all-time high foi em 2012, mas o bull massivo foi só em 2013, por exemplo, 2016, 2017, 2020, 2021. Isso daria um bull market mais longo do que o normal, que aparentemente é o que está se desenhando. E o cenário número 3 é que o halving perde importância relativa, e se o macro domina, o halving se torna apenas um gatilho psicológico, um aperto de oferta marginal, mas não um driver principal. E nesse cenário, o Bitcoin vira um ativo totalmente acoplado ao ciclo global de liquidez, como ouro e tecnologia. E esse é o futuro do ativo quando ele começa a ser comprado por países, bancos centrais, fundos soberanos, bancos comerciais e ETFs gigantes. Então, embora o Bitcoin tenha sido adotado inicialmente aí por entusiastas de tecnologia, liberdade, escola austríaca de economia, criptografia, eventualmente, conforme o preço vai subindo, é uma questão de teoria dos jogos. Os grandes players não iriam ficar de fora. E as conclusões aqui que a gente pode ter dessa análise seria que o bull market de 2021 foi interrompido pela maior entrada, aliás, maior retirada de liquidez da história moderna, né, o quantitative tightening, né, eu sempre me atrapalho para falar esse termo, né, o QT, né, a retirada de liquidez na economia. E agora estamos entre ciclos. O bull market real pode começar apenas no próximo pico de liquidez. E segundo aí um indicador, né, utilizado o ISM, esse pico poderá ser apenas em 2026. Ou seja, na verdade, o ciclo de 4 anos mudou e agora poderemos ter aí uma valorização mais lenta e gradual no preço do Bitcoin. E quando falamos dos fundamentos do Bitcoin, da base do Bitcoin, a gente tem aí como premissa a perda de poder de compra das moedas fiduciárias, que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Eu vou abrir aqui rapidinho os gráficos que eu gosto de mostrar aqui no canal. Então, perda de poder de compra do dólar ao longo do tempo já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, e o real, então, nem se fala, o real nem existia em 1913, o Brasil já teve diversas moedas, o real existe desde 1994 e vem perdendo poder de compra ainda mais rápido do que o dólar. Além disso, a gente tem uma dívida crescente em quase todos os países do mundo. Nos Estados Unidos, ela já passa de 38 trilhões de dólares. Ou seja, o sistema fiduciário faliu, poucas pessoas ainda perceberam isso, esse golpe aí, mas os bancos centrais, eles sabem muito bem o que está acontecendo. Eles não costumam falar sobre isso, senão isso poderia gerar um pânico generalizado no mercado. Então, eles não falam, eles agem. E as reservas internacionais aí no século XXI de dólar aí foram de 60% para 40% e de ouro de 15% para 25%. Então, embora pareça um movimento pequeno em termos de bancos centrais e muito dinheiro, isso é realmente um movimento muito relevante. E a desdolarização não é uma teoria da conspiração, é um dado. E o próximo ativo a entrar nesse gráfico, qual será, né, a provocação aí do Felipe Demartini no x.com, e a questão é bastante clara, né, na verdade não é que o dólar está perdendo força para o yuan, para o euro, para o real, para uma moeda do BRICS, não, porque todas as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso, ou são os ativos escassos que vêm ganhando aí relevância, como o ouro, por exemplo, né, eu já mostrei aqui
o preço do ouro e da prata, por exemplo, recentemente, ouro aí com 60% de valorização no anual, prata com mais de 100% de valorização em dólar no anual. A gente tem o SP500 aí, a Bolsa dos Estados Unidos, que vem aí renovando recordes a cada semana aí, desde pelo menos 2008, com o início do quantitative easing, com o início também da destruição aí mais acelerada das moedas fiduciárias, e o Bitcoin também, muito próximo da máxima histórica, foi o ativo que mais se valorizou de todos esses aí, quando a gente dá um zoom out, considera um período de tempo um pouco maior, e talvez porque seja o ativo ou um dos ativos mais escassos que existe, né? Talvez seja o ouro digital. E basicamente o que os gráficos estão mostrando aqui em relação aos bancos centrais é que eles estão baixando reserva de dólares e aumentando reserva de ouro, né? E isso é brutal, porque os bancos centrais, eles não só sabem o que vai acontecer, mas eles que fazem aí as políticas que vão ser colocadas em prática nos próximos anos. Então, por que eles preveem, entre aspas, o futuro? Porque eles estão fazendo o futuro, né? Eles estão fazendo a política monetária e eles sabem que a partir do momento que eles cortarem liquidez, a coisa ficará feia. E nenhum político, nenhum burocrata quer ver aí uma revolta na população. Então eles vão empurrando o problema com a barriga e enquanto isso, ativos escassos vêm ganhando mais espaço. Então esse gráfico, na verdade, ele é muito maior do que parece, mostra a mudança estrutural mais importante do sistema monetário internacional desde 1971. E o que os bancos centrais estão fazendo e não falando, basicamente aumentando o ouro e diminuindo o dólar em reservas. Isso não é uma narrativa, são dados oficiais do FMI e do BIS também, né? Bancos centrais não especulam, eles realocam reserva quando percebem que a arquitetura financeira global está mudando. E o movimento é muito claro, então. Temos uma desdolarização progressiva, não em forma de ruptura, mas em forma de erosão lenta, contínua e matemática, menor confiança fiscal nos Estados Unidos, endividamento público recorde, crescente uso de sanções financeiras como arma geopolítica, necessidade de ativos neutros e não confiscáveis e remonetização do ouro, né? Os bancos centrais voltaram a comprar ouro num ritmo que não se via desde a década de 60. Por quê? Porque o ouro é o único ativo neutro sob o padrão atual, pelo menos até agora, né? Porque o Bitcoin ele pode ser aí o ouro digital. Então, qual será o próximo ativo a entrar no gráfico, né? No gráfico das reservas globais, ouro e dólar atualmente são os principais ativos, mas eu já mostrei aqui, por exemplo, para vocês essa notícia aqui da Exame, está aqui, né? Só um pouquinho aqui. Então, a gente tem aí os 10 maiores players de Bitcoin, essa notícia do final do ano de 2024, então a posição desses players é até maior. Hoje em dia a gente tem ETFs de Bitcoin, então o mercado financeiro tradicional entrando, como por exemplo a BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, já entrou aí e está falando bastante sobre o tema e atraindo novos players. Temos, é claro, o Satoshi Nakamoto, temos grandes exchanges, grandes Bitcoin Treasury Companies, a MicroStrategy já tem mais de 600 mil unidades de Bitcoin, e olha só aqui, em quinto e sexto lugar, temos o governo dos Estados Unidos e o governo da China, ou seja, as maiores potências econômicas globais agora estão se posicionando a uma corrida ao ouro, o ouro digital aí, ao Bitcoin também. Então, provavelmente existem também movimentos que não estão sendo noticiados, então talvez a notícia aí se acelere, né? E basicamente, o único ativo do planeta que combina a escassez absoluta, neutralidade política e portabilidade global é o Bitcoin. É realmente a moeda na era digital, o ouro na era digital, né? E por que não existe esse segundo lugar? Porque o Bitcoin inevitavelmente entraria nesse gráfico, né? Estou seguindo aqui a linha de raciocínio, a análise ali, tanto post quanto aqui feita pelo ChatGPT. Mas basicamente, é claro, essas premissas aqui fazem muito sentido e os bitcoinheiros já vêm alertando isso já faz tempo, né? Então, ponto número 1, é o único ativo verdadeiramente não confiscável, diferente de dólares que são bloqueáveis pelo sistema SWIFT, diferente do ouro, que é confiscável fisicamente, o Bitcoin pode ser custodiado de forma soberana por bancos centrais, né? E por indivíduos também. É digital e atende às exigências de liquidez do século XXI. Aqui também falando sobre a oferta fixa, né? O ouro cresce em torno de 1%, 1,5% ao ano.
E o Bitcoin ele é decrescente, né? O crescimento da oferta de Bitcoin é decrescente e tende a zero, né? Numa assíntota horizontal. Ponto número 4, a geopolítica poderá empurrar países para ativos neutros, né? Então temos aí conflitos econômicos e até mesmo bélicos acontecendo. Então, do ponto de vista econômico, temos Estados Unidos, China, Oriente Médio, BRICS, todos buscando alternativas ao dólar, né? E a adoção institucional acaba criando o padrão. Então, primeiro empresas, aliás, eu colocaria um passo anterior aqui, né? Primeiro indivíduos entusiastas, depois empresas, depois bancos, depois governos e por fim bancos centrais. E esse é o ciclo histórico de adoção de uma reserva monetária. E qual que é a conclusão forte aí então? O dólar está perdendo espaço, o ouro está retomando o papel monetário e falta um ativo digital neutro, escasso e global. E não existe, talvez, um outro candidato tão bom quanto o Bitcoin. E a disputa agora não é se os bancos centrais vão colocar Bitcoin em reservas, mas talvez quando e qual deles será o primeiro, certo? E quando isso começar a acontecer e ficar claro aqui nesse gráfico de reservas, aí talvez o preço do Bitcoin já esteja bem mais alto, não é mesmo? Então, dando um zoom out e fazendo aquela análise bem básica aí daquele bitcoinheiro holder raiz, certo? O que está acontecendo neste ciclo? Nós temos topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos, né? O Felipe Demartini coloca, né? Se for simples assim, né? Existem vários indicadores, ciclos, padrões, gráficos, dados on-chain, mas realmente, quando a gente observa aí os fundamentos de um bom ativo no longo prazo, conforme a gente vai dando o zoom out, realmente a gente vê essa tendência, né? Então é realmente o que está acontecendo. E o Bitcoin vem seguindo essa tendência de alta, então, desde pelo menos a última correção em 2023, né? Mesmo com ETFs tendo desacelerado temporariamente, taxa de juros ter ficado temporariamente mais alta nos Estados Unidos, principalmente, né? A liquidez global estava relativamente pressionada, a gente tinha narrativas aí de bull market fraco, manchetes negativas e o preço continuava formando novas máximas. É que é exatamente o padrão clássico de mercados saudáveis, né? E por que isso importa agora, né? Então o fundo de 80 mil dólares respeitou a estrutura, o próximo higher high depende de liquidez, não de narrativa, e a liquidez global tende a subir, pode nem ter começado a subir ainda, né? Então estamos vendo o comportamento de um ativo que parece estar apenas aguardando um oxigênio macro para disparar. E quando o ciclo de crédito começar, certo? Quando a gente tiver uma liquidez sistêmica, os juros seguirem o roteiro histórico e o movimento explosivo começar, não será uma surpresa, né? Poderá ser uma consequência, pelo menos do ponto de vista aí dos bitcoinheiros mais raiz, né? Então a estrutura mostra para onde o mercado está querendo ir, mesmo antes do macro permitir. Basicamente o mercado continua precificando um topo mais alto e o risco pode ser ficar de fora do próximo movimento, como a gente falou recentemente aqui nesse short squeeze, né? Esses shorts liquidados que aconteceram no dia de hoje quando o preço do Bitcoin disparou, né? Então talvez não ter o ativo ou shortar o ativo possa ser tão arriscado ou mais arriscado quanto, né? 92,9 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E aqui rapidamente duas notícias aí dos portais mais mainstream para vocês terem uma ideia também de como é que está o sentimento do mercado. Então já está um sentimento misto, né? Temos essa notícia aqui do Exame falando que o ciclo do Bitcoin quebrou, o que falamos anteriormente, né? Os ciclos dos 4 anos, mas o ativo ainda vai bater 150 mil em 2026, diz gestora, né? Então aqui o nome da gestora que divulgou um relatório em que afirma que o comportamento preço aí do Bitcoin mudou em 2025, mas o cenário segue favorável. Esse aqui também é o meu cenário base, lembrando, não é uma dica de investimentos, nós não temos como prever o futuro, mas seria o cenário que eu colocaria como o mais provável. A gente, caso tenha aí mais liquidez em 2026 e um mercado saudável, sem correções grandes, ter aí novas altas do preço do Bitcoin. Lembrando que isso pressupõe também um mercado saudável, né? Nesse ano mesmo, quando a gente viu o SP500 caindo abaixo dos 5 mil pontos, o preço do Bitcoin também despencou ali na faixa dos 75 mil dólares. Então, é importante levar isso em consideração. E aqui uma notícia do dia de ontem, o dia 8 de dezembro, então, da Criptofácil, uma notícia mais
pessimista, então, abre aspas, plataforma que acertou 90% das vezes, prevê o preço do Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares em dezembro. E eles estão falando aqui da Polymarket, que realmente esses mercados preditivos são muito interessantes para ver qual o sentimento do mercado, e o mercado ainda não está tão otimista assim, né? Quando observamos, por exemplo, o Fear and Greed Index está em 25, o que é mais próximo do medo do que da ganância ainda. E quando olhamos para indicadores como o Mayer Multiple e até mesmo o MVRV, observamos que esses indicadores não mostram que o preço está muito esticado. Então, muito embora o preço tenha subido, pode ser ainda, né, um momento de oportunidade durante mais algum tempo. E se a Polymarket estiver certa, né, o preço pode não chegar aí a 100 mil dólares ainda em 2025, em dezembro. E eu quero muito saber a opinião de vocês, sempre gosto de verificar como é que está o sentimento de vocês aí nos comentários, então coloquem aí nos comentários qual o sentimento de vocês para o preço do Bitcoin. Será que chega em 100 mil dólares ainda em 2025? E novamente, se você gosta do conteúdo do canal, considere fazer parte da área de membros para apoiar o famoso elogio sincero aí no canal. Dependemos da sua ajuda para continuar gravando vídeos com cada vez mais frequência e qualidade para vocês. Mas se você aí não quiser apoiar financeiramente o canal, não tem problema nenhum, só deixa o like, clique no hype, no sininho, inscreva-se no canal, tudo isso já ajuda muito. Fiquem à vontade na seção dos comentários, eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até breve.